Bem-vindos ao palco Ideas to Move, a editoria de tendências de futuro da ClearSale. Hoje, eu fico muito feliz de ter aqui ao meu lado a Teca, do CPQD, uma lenda da internet, e o Thiago, que é um dos grandes propulsores um dos grandes catalisadores do que tem sido a internet do Brasil no último ano, talvez. Fazendo minha audiodescrição, eu sou o Cristiano, eu sou um homem branco de 1,90 m, cabelo ruivo e bigode. E aí eu passo a voz da Teca. Oi, bom dia. Eu sou a Teca, Maria Tereza Arão, sou uma mulher branca, cabelo grisalho, 1,75 m e 40 anos aqui no jogo. Boa, prazer pessoal, sou Thiago Morelli, sou meio branco, cabelo enrolado, 1,86 m, um pouco calvo, sabe como é a idade batendo, né? 31 anos. E agasalho verde musgo e calça cinza. Só bora. Perfeito. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre Web3 e o que tem sido o futuro da internet, mas antes de a gente mergulhar nesse assunto, vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que foram as fases anteriores da internet e qual que é a diferença da Web3 para essas fases anteriores. Teca, vamos lá? Oba, quer começar? Vamos lá. Bom, a primeira fase foi, sair de uma coisa acadêmica, militar, para uma coisa comercial, nos anos 90. E foi uma explosão, que só aconteceu mesmo por causa do browser, do web browser, porque já existia a internet, mas com protocolos muito fixos, de e-mail, de chat, mas era naquela tela escura com letras em verde. E depois, a segunda onda foi essa explosão aí já nos anos 2000, em que surgiram as Big Techs, e aí a gente tem um movimento mundial das pessoas usando, e depois o celular, em 2007, computador na mão, mais 2 ou 3 vezes mais poderoso do que o primeiro computador que eu usei lá nos anos 70, e hoje todo mundo tem um computador poderoso nas mãos, e nós vamos viver a terceira etapa, que a gente acredita os usuários vão ter um papel importante. A gente vai falar disso hoje. Sensacional. Eu acho que é isso aí, né, meu? Vou acrescentar o quê aqui? O resumo foi feito. E um desses conceitos novos que está vindo com a Web3 é a descentralização. Eu queria entender um pouquinho qual a percepção de vocês sobre a importância da descentralização na Web3 e como isso afeta a forma como a gente vai utilizar a internet daqui para frente. Legal. Quero trazer minha perspectiva, porque a descentralização ela pode ser importante para a gente, né? A Web3, quando a gente olha no ponto de vista do usuário, ela pressupõe você ser dono do seu ativo digital. O que é isso na prática? Tá? Imagine a sua conta do Facebook, por exemplo, do Instagram. A sua conta, você tem lá o seu login, tudo bonitinho, você entra nela e ali você faz publicações, por aí vai. Quem lembra do Orkut? Não sei quem usou. O Orkut uma hora acabou. Todo mundo é jovem aqui, ninguém viveu o Orkut. Só bora. E o Orkut, ele acabou, E eu lembro que depois de uns 6 anos, eu acho que o Orkut acabou, eles dispararam um e-mail para toda a base, falando, olha, se você quiser todos os seus dados, as fotos, publicações, as suas memórias digitais naquela rede social, você tem até tal data para baixá-los. Se você não baixar até lá, então a gente vai apagar e pronto. Isso só prova para a gente que aquelas até então, suas informações não são suas. A Web3, ela tenta trocar isso. Então, se você criou um ativo digital, que pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, seja lá o que for, ele é seu de fato, porque ele está numa rede descentralizada que viabiliza que aquele ativo seja seu e ninguém tira. Tá? Um exemplo, pense a sua conta no banco. Eu não sei quem já teve conta bloqueada aqui, seja lá por qual motivo, Bacen, Sijura, aquela coisa toda, mas você está no seu banco, você vê que tem o seu dinheirinho ali e você não pode usá-lo. Ou na época do TED, do DOC, você não podia transferir. Por mais que aquele dinheiro, teoricamente, é seu. O que mostra ali é uma representação do que seria o seu dinheiro. Então, se eu tenho um dinheiro e eu não posso transferir, é porque ele não é tão meu assim. Na Web3, como você é dono do seu ativo digital, daquilo ali, é seu mesmo de fato,
você pode fazer o que você bem entender com ele. Você quer transferir para alguém, você transfere, por mais seja meia-noite, seja 2 horas da manhã, seja o que for, e por aí vai. Isso você pode abstrair para rede social, para qualquer movimentação, qualquer rastreio, qualquer ativo digital em si. Perfeito. Você gostaria de complementar? Sim, só dizer que existe também do lado, quer dizer, tem esse lado do Web3 como a web descentralizada, né, e tem até um componente geracional, né, de novas visões de mundo. No mundo tradicional, você tem toda uma legislação que está empurrando para isso, que são as legislações de privacidade e proteção de dados. Então, eu acredito que nós estamos começando a viver uma convergência entre o mundo tradicional, em que você tem um perfil financeiro e ele é só ele, e o mundo da internet social, das big techs, das criptomoedas, da web de hashes, aí, do Interplanetary File System, né, o IPFS, em que esses dois mundos estão colidindo. E vai ser muito interessante o que eu acredito que vai vir a seguir. Perfeito, também acredito nisso. Aproveitando a presença do Thiago aqui, o founder da Enables DAO, eu gostaria também que você falasse um pouquinho para a gente sobre como essas comunidades abertas, essas organizações descentralizadas, organizações abertas, qual é a perspectiva, como elas vão coexistir com as organizações tradicionais e quais que são os desafios também da gente mudar para esse novo paradigma. Legal. O fato de elas coexistirem, acho que vai ser natural, assim, comum, né? É só mais um tipo de organização. Não vão deixar de ter organizações centralizadas. O que começa a ter de diferente é que passam a ter, teoricamente, vai passar a ter mais organizações descentralizadas. O que é isso na prática? Pensa, você não precisa da Web3 para isso, né? O que a Web3 te traz são todos os benefícios, né, da blockchain, então confiança, transparência, aquele tipo de coisa, né? Mas uma organização descentralizada é quando você toma ações, né? Você toma decisões baseadas no consenso. Então, uma empresa tradicional como funciona, né? Você tem o conselho, você tem os C-levels, e aí você vai descendo, né, num organograma de tudo bonitinho. É muito comum a parte dos diretores tomarem decisão pela empresa, né? E o resto, assim, respeitar essas decisões, executar o que tem que executar e ter talvez micro ali decisões da sua área. Quando você traz o conceito de DAO, você pode ter milhares de envolvidos, né? E você só toma uma decisão no roadmap, desde você, por exemplo, qualquer um dessa organização pode propor um novo item do roadmap, né? Então, uma nova solução, por exemplo, uma mudança, seja o que for, e a comunidade em si, ou seja, os membros daquela organização, eles votam se eles querem que aquilo vá para frente ou não vá para frente. Esse é um dos mecanismos. Aí o que eles ganham com isso? Quem tem esse poder da comunidade, né, ele está lá por algum interesse, ou porque ele compatibiliza com o propósito, ou porque ele tem ganhos financeiros, né, e por aí vai, sabe? Então, a DAO em si, que é uma organização autônoma descentralizada, em suma, é uma organização de pessoas, né, que fala assim, pô, a gente tem esse propósito em comum e vamos seguir em frente, né, vamos fazer as iniciativas que tenham a ver com esse propósito. Só que eu, que, pô, sou o fundador dessa DAO aqui, eu não vou tomar decisão sozinho. Eu vou descentralizar com as pessoas que estão ali também no negócio de alguma maneira, sabe? No fim do dia é isso, assim. Então, o que eu acho, né? É um tipo de cultura, né, diferenciada, que parte do pressuposto de um princípio chamado subsidiariedade, que isso é muito aplicado em Estado, em governo, né? Que ele quer dizer o quê? Pessoas mais próximas do problema são capazes de resolvê-lo do que pessoas distantes. Por exemplo, a gente tem ONU, tem OMS, são organizações, entidades centralizadas internacionais, que dão pitacos no interior da Paraíba, por exemplo. O princípio da subsidiariedade, que é muito do que está na raiz da DAO, ela diz assim, putz, calma aí, é muito melhor um núcleo que está aqui na Paraíba dizer o que a gente tem que fazer do que a galera que está em Bruxelas, entende? Só que você pode abstrair isso para uma organização empresa. Saca? Então, muitas vezes o diretor que nunca foi na operação, nunca foi no chão de fábrica, ou vai uma vez ao ano, pô, como que ele vai ser melhor para decidir do que o cara que está ali vivendo aquela dor no dia a dia, né? Então a DAO, ela tenta a nível de governança, tenta viabilizar esse tipo de brincadeira, sabe? Maravilha, obrigado, Thiago. Teca, essa é para você. Falando um pouquinho sobre a economia tokenizada, né, e o papel da criptografia nessa história,
Como que você entende que a tokenização e tudo isso que a gente está vivendo nesse momento pode ser usado para organizar o nosso comportamento em rede? Legal. Token é uma palavra sobrecarregada, né? Em computação, sobrecarga é isso de você dar vários significados para um conteúdo digital. Então, token significa muitas coisas. Significa uma máquina de senhas para você acessar um site. Significa a ficha... Bom, ficha de telefone ninguém usa mais, né? Mas significa o dinheiro vivo, é um tipo de token, né? E em cripto significa uma mensagem digital, assinada digitalmente. Então ela tem controle de integridade, é possível saber quem que assinou, então é uma assinatura digital. É um produto criptográfico, né? E agora acabou de ser sobrecarregada de novo com a história de AI gerativa, que a gente vai pagar por quantidade de tokens, né? Que é uma medida lá de significado dos textos e tudo mais. Então, realmente, token é o que os franceses chamam de uma palavra mala, né? Uma mot valise, que cabe muita coisa. Mas, no nosso contexto aqui, o token ele pode significar um atestado, uma coisa que um direito que você tem, uma posição que você tem. Então, a gente está indo para um mundo em que a identidade monolítica, que é só o seu CPF e quanto você tem no banco e onde você mora, ela é muito mais coisas. Nós somos muito mais do que isso, né? Agora está acontecendo na Europa, os 4 pilotos de identidade descentralizada, eles vão fazer uma wallet da Europa. E em 2024 nós vamos ter uma wallet europeia, que não vai ser uma app, mas vai ser qualquer app que implementar os protocolos. Eles estão discutindo isso agora. E isso está no mundo todo, assim. Aqui no Brasil a gente tem o ECPF, o CNPJ, mas isso são identidades fiscais, não são identidades digitais. A gente vai ter uma carteira nacional de identidade, mas ela também ainda não está. A gente está torcendo muito para que chegue essa convergência e todos os tipos de direitos e de atributos que a gente tem possam se transformar em tokens e o ser humano com sua wallet, com seu celular, né, vai apresentar esses atestados em cada situação de acordo com o que for necessário. E entregar só o dado mínimo necessário e não tudo. Quando você entrega a sua carteira de motorista para o guarda, tem tudo, o nome do pai, da mãe, o número do CPF, a sua data de nascimento. Se você pudesse só entregar um token que diz pode dirigir, é maior do que 18, é menor do que 100, né, porque agora as pessoas com 90... tá bom, ele não precisa saber nada disso. Se você vai comprar uma revista, né? Tem gente que uma revista controvertida, sei lá, ninguém precisa saber o seu nome, né? Eu não estou falando para coisas ilícitas, eu estou dizendo que existem muitos usos lícitos para pseudonimidade. Mas também a gente precisa precisa provar quem a gente é, que a gente é capaz de pagar, e para tudo isso a gente pode usar um token, que lá nos protocolos aí que o pessoal está testando na Europa, que a gente tem aqui no Brasil, que a ClearSale e o CPQD estão incentivando aqui o uso, são credenciais verificáveis, que não dependem do Google, da Microsoft, da Apple para serem validadas. Dependem de entidades e instituições confiáveis que vão emitir e no futuro próximo, todas as empresas emitirão para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus fornecedores e assim por diante. Então, a gente está falando de fragmentar um monolito que é essa identidade eletrônica, que hoje é o seu CPF, seu Social Security Number, e transformar ele numa miríade de diferentes atributos que você vai entregar à medida das situações. Perfeito. A identidade ela é quase um token também, né? É uma palavra que ela é tão fluida, tão abstrata e tem tantas interpretações que às vezes só a do governo não funciona, ou só a do Serasa não funciona, só a do crédito não funciona, só a da Clear não funciona, então você precisa ter essas combinações. E aí você tocou num outro ponto, Teca, que foi a inteligência artificial. Aí eu passo a bola para o Thiago, que o ChatGPT parece que existe há uma década já, mas foi agora.
Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que vocês fizeram, o produto que vocês fizeram e sobre sua visão de inteligência artificial como um todo e como que a inteligência artificial ela vai ajudar na experiência do usuário daqui para frente. Que legal. A gente criou o Zap GPT, tipo chat GPT, só que Zap. A gente lançou em janeiro, né? Então a gente pegou um bom time de mercado, assim. A gente está há 4, 5 meses, né, operando. A gente lançou no final de janeiro. Já foram mais de 320 mil pessoas, brasileiros, né, que usaram a nossa solução e mais de 13 milhões de mensagens trocadas, né? E aí o que a gente fez? A gente está um layer acima, né, do chat GPT, por exemplo. O ChatGPT, dentre os layers de inteligência artificial, ele está aqui, por exemplo, a gente está um acima. Ou seja, a gente cria soluções, né, usando essas infraestruturas que existem. E o que a gente fez foi sempre pensando, cara, como que a gente pode fazer algo para o seu João, para a Dona Maria, usufruir do poder da inteligência artificial, né? Tem N estudos e agora a gente começa a se deparar com dados que, de fato, a inteligência artificial vai abalar as profissões que a gente vê hoje, né? Não quer dizer que vai substituir, né? Tem esse lado apocalíptico, né? Não é essa pegada. Mas uma pessoa que usa a inteligência artificial, ela é muito mais produtiva do que uma pessoa que não usa, independente do setor, tá? Então, é super importante que a gente democratize esse conhecimento, né? E muitas vezes você entrar, uma barreira mínima para você entrar no ChatGPT, você tem que só digitar o site, fazer o login e interagir ali. Teoricamente é simples. Mas, cara, você tem que entrar no site, você tem que fazer o login e é tudo em inglês, isso já é uma barreira, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer para o WhatsApp. Então, qualquer pessoa consegue usar no WhatsApp e é em português, né? Depois a gente expandiu os canais para web e app, porque a gente entende que ali você tem muitas outras possibilidades, né, a nível de experiência, a nível de soluções, por aí vai. E aí a inteligência artificial pode impactar e melhorar a nossa experiência como usuário nas aplicações de diversas maneiras, tá? Porque se a gente partir do pressuposto que a inteligência artificial ela é uma espécie de copiloto seu nas tarefas que você faz, imagine o impacto disso na esteira de desenvolvimento, tá? Então, desde do profissional de experiência do usuário, né, o X, esse cara usando a inteligência artificial, ele vai ser muito mais eficiente. Tá? E se ele é mais eficiente, quem se beneficia é o produto que, no fim, é o consumidor final. Assim como o desenvolvedor. Saiu um estudo que o desenvolvedor que usa a inteligência artificial para codar, ele termina as tarefas em 55%, 55% a menos de tempo do desenvolvedor que não usa. Né? Então, você ganha uma eficiência de responder às necessidades do usuário muito alta. Tá? Então, em toda a cadeia produtiva, seja de desenvolvimento, seja do que for, do agro, de tudo, todos os setores estão sendo impactados já, né? Em toda a cadeia produtiva, a gente consegue ser mais eficiente às respostas da necessidade. Então, vamos supor, se eu descobrir hoje que meu usuário tem um problema, na esteira padrão de desenvolvimento, cara, muitas vezes a gente vai estar atacando esse problema daqui a um mês, sabe? Conseguir entregar uma solução. Se eu sou mais eficiente com a inteligência artificial, eu consigo responder à necessidade dele mais rápido. Né? Não à toa que, poxa, o ChatGPT o GPT 3.5, né, que foi aberto ao público, é super recente. E olha o barulho que já fez, olha quantas milhares e milhares de startups em todos os setores estão crescendo e com soluções maduras. Por quê? Porque eles usam a inteligência artificial para produzir melhor. Né? Então, cara, eu tenho muita curiosidade do que daqui a um ano, o que essas soluções, a maturidade que elas vão estar, daqui 2 anos, imagina daqui 10 anos. Né? Então, imagino que as perspectivas sejam muito positivas assim, nesse sentido, sabe? Perfeito. E nessa esteira de revolução, de coisas que vêm muito rápido, a gente tem o Web3 num caminho que talvez seja um pacificador, que a Web3 ela vem para melhorar a segurança e a privacidade dos dados em vários aspectos. Eu gostaria de um pouquinho da contribuição de vocês, de como vocês estão vendo isso funcionar na prática e de o que a gente pode esperar nesse sentido para o futuro próximo. Incrível. Isso que a gente está acompanhando, né, já nos últimos 10 anos das criptomoedas, dos criptoativos, de uma certa forma educou as pessoas para elas protegerem seu ativo digital, que é sua chave. Não todas as pessoas, mas hoje tem mais gente que tem criptoativos no Brasil do que investidores na Bolsa de Valores. Então, é um processo de educação muito interessante, né? de que a assinatura digital traz esse controle da integridade dos dados, né? E que eles podem estar em qualquer lugar, estão autoprotegidos. Por outro lado,
também tem como se faz isso, né? Tudo open source, tudo, né? Todos esses projetos open source, todo mundo participando. Isso contagiou até o mundo tradicional. Você vê, nós estamos no projeto do piloto do Real Digital junto com a ClearSale, somos um dos consórcios e tem todos os bancos e tudo mais. E tudo também, fórum, está acontecendo fóruns, as pessoas podem acompanhar, ou seja, acho que é um movimento mundial de abertura, de entendimento que é mais rico, ter mais gente discutindo, e existem as ferramentas tecnológicas para que todo mundo participe. Esse computador poderoso que a gente tem em mãos é capaz de fazer criptografia que há 30 anos atrás, quase 40, quando descobriram, quando inventaram a criptografia de chave pública, não era possível. Então a gente tem hardware agora para usar o máximo de cripto e podemos usar, e ela está chegando na pessoa comum. Entregar meios para ela provar quem ela é isso, de entregar mensagens criptografadas, que são tokens que ela vai entregar a cada diferente situação. E se eu puder complementar, isso impacta a experiência do usuário, né? Porque, poxa, quando você está navegando na internet, por exemplo, aqui no evento e tal, você sempre tem uma barreira para se identificar, né? Então, você tem que fazer login, fazer cadastro, aí quando não está integrado no Google, você tem que se cadastrar do zero naquele site. Se a gente consegue resolver... E por que isso? Por conta de confiança, né? Então, poxa, eu tenho que garantir que aquela pessoa é aquela pessoa e que os dados do cartão são dela, tudo bonitinho. No momento que a gente consegue resolver isso através de um token, né? Então, eu tenho a minha identidade e eu consigo, logar em qualquer lugar, eu já tenho meus dados atrelados ali, aquele token que me representa, por exemplo, isso acaba também tirando o atrito de você usar soluções, ou você entrar num evento, enfim, as coisas que você tem acesso, né? Então acho que isso é incrível. E outro ponto também, além do desafio tecnológico e de criar soluções, que não é simples, né? E o aspecto cultural, eu acho que é o maior desafio que a gente tem. É da gente entender assim, peraí, é uma dor os meus dados, não serem meus, né? E eu não ter a privacidade dos meus dados. Por exemplo, como a gente se sentiria se a gente tivesse uma câmera na nossa sala vendo o nosso comportamento no mundo físico? Porque é isso que a gente tem no mundo digital. A gente tem uma câmera, né, do nosso mundo digital, que muitas vezes a gente passa mais lá dentro do que no mundo físico, rastreando tudo que a gente faz. Vão ter algumas ações, por exemplo, vai ter o fim dos cookies, né, dos navegadores ano que vem e tal, mas a Web3 ela tenta trazer esse tipo de segurança. Né, olha, você tem ativos digitais, é uma realidade, né, quase seu digital twin ali, seu gêmeo digital na internet, né? E, cara, você tem privacidade sobre aquilo e você tem propriedade sobre aquilo, né? Então a partir dessas premissas, né, você consegue construir uma série de coisas em cima, né? Ótimo. Gente, é só o meu fone que está com microfonia ou é todo mundo? Oi. Tá. Aqui tá então é comigo o problema. Aproveitando que a gente está num evento do sistema financeiro, eu gostaria que vocês comentassem sobre algum caso, alguma inspiração que a gente tem, tanto no Brasil ou lá fora, do uso de Web3 nesse setor. No setor financeiro, por bancos, por fintechs, o próprio DeFi. Tem nos Estados Unidos uma coisa dos community banks, né? E eles tinham um blockchain, CU Ledger, e agora mudou de nome, não me lembro mais, mas ele abraçou a identidade descentralizada já faz uns 2 ou 3 anos. E é um enorme sucesso por causa disso, porque resolve a questão da fricção. E tem um desafio de educar as pessoas para protegerem sua identidade, mas é um desafio que merece ser enfrentado. E na Europa agora, naqueles 4 pilotos que eu falei que os caras estão fazendo de larga escala, um dos pilotos está ligado a pagamentos e identidade digital, muito avançado, chama NoBid. Então tem 15 países, 20 empresas, provavelmente vai ser uma das wallets escolhidas, ou um dos modelos, vai provar o caso de uso de que identidade digital para finanças é fundamental e pode ser descentralizada, né? Então eu diria que esse talvez seja o maior uso. Na Alemanha também tem uma outra iniciativa de identidade descentralizada que é a ID Union,
vários bancos, vários dos grandes bancos alemães, várias das grandes empresas, que fez parte de 4 pilotos do governo alemão e que usa as mesmas tecnologias que a gente está usando no CPQD, que o Canadá está usando, que a CCU Ledger. Ou seja, está acontecendo uma convergência dos protocolos entre o W3C e os que discutem aí protocolos de identidade nessa fronteira aí das entidades de padronização, né? O W3C, a ISO, a ITU. Então, acredito que é uma realidade. Em 2024, certamente, a gente vai estar falando desses protocolos aqui. Legal. E sobre os protocolos DeFi, que são finanças descentralizadas, né? A tradução seria... É como se tivesse um banco, só que é descentralizado, né? Então, naquele conceito que a gente falou de DAOs, né, que a comunidade toma a decisão, imagine isso para um banco, né? E o mais legal, que aí a blockchain proporciona isso, né? Vamos do zero, né? O tal do peer-to-peer. Então, se eu tenho um ativo digital, uma cripto, por exemplo, né? Eu tenho o token da ClearSale, vamos supor, e eu mando para o fulano B, hoje como funcionaria isso, né? Eu tenho o meu ativo, coloco no banco e o banco manda para o fulano, fora os intermediários aqui que existem. Na blockchain é assim, eu tenho o meu ativo, mandei para o fulano diretamente, tá? Por isso que ninguém pode teoricamente pegar o que é seu, a não ser que quer abrir a brincadeira, né? E agora imagine isso para tudo, para empréstimo, para tudo. Então o DeFi ele proporciona isso. Vamos trazer um caso de uso bem atual ali. Eu acho que, não sei se vocês acompanharam o escândalo ali da Blaze, dessas casas de cassino, por aí vai, né? O que acontece? Esses caras pagavam influencers, né, para promover o cassino, ali o jogo. O influencer ganhava dinheiro ganha ainda, né, dinheiro dessa marca para jogar. E aí os caras mexem alguma coisa no código para o influencer de vez em quando ganhar. Então tem um monte de influencer lá que, tipo, postando conteúdo, gastei 100 mil aqui testando a Blaze, né, e ganhei sei lá quanto. Cara, quem está bancando essa operação é a própria marca. Faz parte ali do marketing como um todo. E o influencer ganha a autoridade que ele quer ganhar, aquela coisa toda. Cara, você tem o mesmo tipo de jornada, de interação na blockchain. Com a diferença que, cara, não é corruptível, porque o tal do contrato inteligente, ele está aberto. O algoritmo dele está aberto. Então você sabe que não tem nenhuma falcatrua. Ele existe uma lógica ali e ela é random, né? Ela é... Vocês entenderam, né? Tipo, ela é aleatória, perfeito. Ela é aleatória, né? E isso é legal da transparência que a blockchain nos proporciona, né? Obviamente, tudo que está na blockchain é transparente? Não, vai depender do projeto e por aí vai, né? Mas os DeFis, né, quando você une a transparência, a confiabilidade da blockchain, né, e dos smart contracts, que são os contratos inteligentes, que são capazes de executar tarefas, né, de maneira automatizada, seguinte alguns eventos, né? Com o mundo financeiro, você abre um mar de possibilidades aí. Perfeito, é o transparente, auditável e garantido na matemática. Aí, por fim, para a gente fechar aqui, como que as nossas empresas mais tradicionais, elas podem se preparar para esse universo, para atuar na Web3? E quais que são as mudanças culturais, tecnológicas, essa mudança de paradigmas, às vezes até da forma como você observa, como você entende seu cliente, como você interage com seu cliente, como os dados eles passam a ser... aliás, eles sempre foram do cliente, mas eles passam a estar na mão do cliente. Como que as nossas empresas, nossas organizações mais tradicionais podem se preparar para esse cenário? Essa é legal. Essa coisa de abrir mão do comando e controle, né? Concentrar dados é um perigo, ponto único de falha. A gente já sabe isso pela computação, né? Ponto único de falha. Mas no mundo da internet, no mundo dos bancos de dados, dos silos de dados, o problema é o vazamento. Quantos milhares de vazamentos a gente sabe? No Brasil, então, né, nossos CPFs, nossos CNPJs estão aí, né, fora até do alcance da nossa jurisdição, alguns fora do Brasil. Então, não vale a pena guardar tantos dados, não vale a pena pedir dados que não servem para a operação. Eu acho que existe um aprendizado por parte das empresas que não vale a pena centralizar os dados porque o risco de vazamento é muito grande. E agora a gente tem leis e vai custar dinheiro quando vazar. A gente está vendo as multas da União Europeia em cima do Facebook, em cima de... né? E agora, isso é uma jornada, né? E também tem um entendimento de que vale a pena empoderar o cliente, vale a pena certificar o cliente, atestar
atributos do relacionamento com o cliente para que ele se empodere e consiga se identificar nas situações mais complexas, em diferentes situações que não são com a sua empresa, mas são... Por quê? Não faz mais sentido fazer identificação positiva, como se dizia no passado. Nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, essas informações todas vazaram, estão todas por aí. Então, esses princípios da identidade descentralizada, que é selective disclosure, né? A seletividade, você poder escolher que atributo que você vai entregar, que tem a ver só com aquela transação que você está fazendo. Isso não é importante só para o cliente, não é só uma questão de privacidade do usuário, é também uma questão de negócios, assim, de ter menos risco, de ter menos risco de multa, menos risco de vazamento e poder chegar mais perto do seu cliente nessa... que vai ser uma batalha. Imagine, no Brasil, todos os dados vazados, né? Na Europa, eles estão discutindo se vai ter um número único ou não para toda a Europa. Aqui a gente nem tem essa discussão, porque a gente já tem um número único. Para comprar uma aspirina, você tem que dizer o seu CPF. Então, assim, a gente vai ter que enriquecer as aplicações para elas lidarem com outros atributos, para elas trabalharem com esses tokens, com essas credenciais verificáveis, para elas fazerem uso dessa identidade descentralizada, que não é útil só para o usuário, não é útil só para o contribuinte, é útil também para as empresas, é útil também para o Estado, porque significa menos desperdício, mais foco, mais inventividade. Sim, e se eu puder contribuir, enfim, Gartner, McKinsey, todos esses provedores aí de muitas pesquisas de qualidade para a transformação digital, eles dizem que toda e qualquer transformação, principalmente em transformações estruturais, assim, elas sempre começam da camada executiva e da parte cultural, né? Então, para viabilizar isso, né, essa transformação nas empresas, não tem jeito. Tem que começar na camada executiva, ou seja, os executivos eles têm que entender o valor daquilo para então promover diversas iniciativas para isso chegar no dia a dia da empresa, no dia a dia dos processos, por aí vai. E aí eu entendo que o executivo ele vai ver valor nisso, ou quando ele conseguir reconhecer, por exemplo, né, tipo, poxa, se tiver um vazamento de dados aqui, vai ser um problema tamanho para a empresa, ainda mais se ela é listada em bolsa, né? Então o tamanho um desastre aqui, pode acontecer. Cara, como que eu resolvo isso? Uso um provedor, né, que se responsabiliza por isso, ou vou mudar toda a questão da arquitetura da tecnologia? Ele tem que tomar essa decisão. Ou se ele vê um concorrente fazendo. Então, poxa, se um concorrente fazer isso muito bem, isso aí quando você olha para o aspecto da jornada do usuário, se o cara conseguir atrelar o Web 2 com o Web 3, né, o que a gente chama de Web 2.5, né, para melhorar a experiência do cliente, e ele vê que o concorrente está convertendo mais, tá melhor, etc. tal, putz, ele vai se movimentar também. Então eu acho que assim, a transformação vai vir, né, da percepção de valor sobre a tecnologia. Então cabe às startups que trabalham com isso, todo mundo que trabalha com isso, etc. tal, fazer cases concretos e que mostrem o valor sobre aquilo, né? Então, muitas vezes o valor pode ser reativo, que é quando acontece um evento de vazamento de dados, por exemplo, mas também você pode mostrar um valor proativo, né? Então, tipo, que o cliente é impactado com aquela brincadeira logo que ele interage com a empresa, né? Então, é isso. Assim, a nível de desenvolvimento, falando mais do lado de quem desenvolve, quem empreende e tal, é difícil, assim, porque muitas vezes você tem que priorizar, né? Cara, vou priorizar o que aqui? O que, tipo, putz, vai aumentar o resultado daqui a um mês ou algo que eu estou construindo um alicerce para o futuro, né? Nem sempre as empresas elas conseguem olhar para o futuro. E aí você olha que, tipo, a arquitetura da organização muitas vezes é sempre olhando o curto prazo, porque muitas vezes as metas da empresa estão vinculadas às metas financeiras do colaborador, né? Pô, se eu não atingir tal KPI do trimestre, eu não recebo o meu bônus. Então, como que o cara vai estar olhando para o roadmap daqui a 3 anos? Sabe? Então, muitas vezes essa dor também acaba sendo estrutural, né? Mas, naturalmente, o mercado vai conseguir se reinventar, né? E vai ter alguma solução, algum caso de uso tamanho, assim como está tendo, por exemplo, na inteligência artificial, né? O ChatGPT. Olha a movimentação que o ChatGPT fez, né? Então, quantas empresas estão se disruptando, empresas consolidadas, empresas de BI, né, que estão disruptando. A gente fala com essas grandes empresas todos os dias, assim. E tem empresas que estão mudando seu modelo de negócio por ter reconhecido o valor no que aquela tecnologia pode te proporcionar, né? Eu imagino que assim vai ser também em tudo que a gente está falando aqui, né?
Então, perfeito, ótimo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Teca. Eu acho que é muito bom ter vocês aqui pelo conhecimento e pela visão que vocês têm de mercado. Obrigado pela participação de todos vocês. O nosso tempo acabou, as conversas continuam. Eu acho que a Teca, o Thiago, todo o time da ClearSale está disponível para continuar conversando com vocês. Quem tiver mais interesse pode acompanhar o nosso blog, pode ler o QR Code que está aqui e pegar mais informações para se cadastrar e receber mais conteúdo da ClearSale. E nos vemos em breve. Obrigado.